Olá, este é o vídeo de apresentação do relatório gerado para a atividade 2 do Challenge da HypeFlame do MBA da FIAP em Cybersecurity Ethical Hacking. Eu sou o Gustavo, único integrante do grupo 5. Vamos começar. Bom, o principal objetivo deste relatório vai ser descrever a superfície de ataque levantada pelo modelo de arquitetura apresentado pela HypeFlame. Também vai ser discutidos os principais ataques que esse tipo de arquitetura pode sofrer, as principais ferramentas que podem ser usadas em um pentest e as principais vulnerabilidades mais comuns encontradas nesse tipo de arquitetura cloud. Antes de iniciar uma análise em cima de uma infraestrutura hospedada na AWS, é necessário ter em mente que a empresa compartilha um modelo de responsabilidade com seus clientes. Trazendo esse conceito para um exemplo prático, a gente pode ter, por exemplo, um bucket S3. A responsabilidade na AWS seria manter ele disponível em todas as zonas. Então essa parte seria a responsabilidade deles, enquanto o conteúdo do bucket, se esse conteúdo é público ou não, quais são as políticas em cima desses conteúdos, é responsabilidade do cliente. Bom, para dar início de fato às análises, serão coletadas informações públicas de forma passiva sobre os domínios da HypeFlame. Essas informações vão proporcionar o melhor direcionamento e ilustração para o relatório. Além disso, vale ressaltar que é muito provável que um atacante realize esse tipo de ação em um cenário real de um ataque. Após a execução da ferramenta de reconhecimento web, já foi possível identificar algumas tecnologias e alguns serviços utilizados na infraestrutura. Nesse exemplo, a primeira requisição foi feita utilizando o protocolo HTTP e o CloudFront redirecionou ela para usar o protocolo HTTPS. Quando o servidor respondeu, veio no header que era um servidor do Amazon S3. Ou seja, tudo leva a crer que esta é uma página estática e está hospedada em um bucket S3. Enumerando os subdomínios de hypeflame.com.br, a gente consegue encontrar mais 6 ocorrências. Isso traz uma preocupação de serviços internos expostos sem necessidade para a internet. Nesse caso, foi possível identificar um serviço de webmail da Agibank e o serviço de Skype for Business rodando também. Analisando a configuração de TLS em cima do domínio principal, a gente pode observar que a configuração foi bem realizada. Provavelmente foi feita pelo componente da borda, aparentemente o CloudFront, e ela realmente não aceita protocolos deprecados de TLS como 1.0 e 1.1 e também não aceita cifras vulneráveis ou fracas. O ponto de atenção aqui é quando a gente faz essa mesma análise nos subdomínios. Normalmente os subdomínios não têm a devida atenção tal qual o domínio principal possui. Nesse caso aqui, o subdomínio academy.hypeflame.com.br ele aceita o TLS 1.0 e 1.1. Esse tipo de misconfiguration dá abertura para realizar ataques conhecidos, como por exemplo o SSL downgrade, onde você negocia na hora do handshake uma versão de TLS mais baixa para tentar de alguma forma interceptar essa comunicação com o man in the middle. Se isso for possível, o atacante vai ser capaz de inspecionar, manipular, desviar ou bloquear as requisições como um todo entre cliente e servidor. Ele vai estar de fato no controle dessa comunicação. Ao analisar a resolução de DNS para esse mesmo domínio, é possível identificar o endereço típico de uma instância EC2 da AWS. Isso leva a crer que esse serviço roda em uma instância EC2 que está pública para a internet. Essa é uma superfície de ataque que pode ser explorada de algumas formas. Por exemplo, é comum que serviços internos ou serviços que não eram para ser expostos pela internet rodem nessa mesma instância e acabam expondo suas portas para a internet publicamente. Analisando as informações de registro do domínio hypeflame.com.br, é possível notar que ele foi registrado pelo banco Agibank em 2001. É possível identificar também que ele faz uso do serviço de DNS da AWS, muito provavelmente o Route 53. O responsável por esse domínio, Marciano Testa, usa um e-mail cujo domínio é de agiplane.com.br. Isso também é uma outra informação que pode ser usada para futuros ataques. Eu não obtive sucesso encontrando credenciais vazadas do domínio hypeflame.com.br. Porém, o resultado foi diferente quando eu busquei o domínio agiplane.com.br extraído da consulta Ruiz. Para esse caso, foram encontradas 59 credenciais de e-mail vazadas. Neste contexto do relatório, vamos discutir 3 pontos levantados a partir desses vazamentos. O primeiro deles é o risco de sofrer ataques de spear phishing. O que difere o phishing convencional de um ataque de spear phishing é que o spear phishing é direcionado, ou seja, ele tem um alvo definido e com isso o atacante consegue personalizar a mensagem e o payload para aumentar a probabilidade de sucesso. Analisando as senhas vazadas, é possível também perceber que não existe uma política de senhas fortes atuando por trás da definição de seus requisitos. Tendo isso em vista, é possível deduzir também que não é imposta uma frequência com que essa senha deve ser atualizada e rotacionada, muito menos a obrigatoriedade de um MFA.
Este conjunto de posições levam a crer que existem grandes chances dessas credenciais ainda estarem sendo utilizadas atualmente. Outro grande fator de risco aqui é a possibilidade de algumas dessas credenciais possuírem acesso direto à infraestrutura da HypeFlame. Este tipo de acesso não foi testado por estar fora do escopo do projeto e também fora do âmbito legal. A partir de um acesso bem sucedido, um atacante provavelmente tentará identificar quais permissões o usuário atual possui e se é possível escalar esse privilégio de alguma forma, tentando alcançar assim usuários mais privilegiados dentro da infraestrutura. Utilizando a ferramenta de OSINT The Harvester sobre o domínio da HypeFlame, foi possível extrair uma lista de 246 nomes e cargos de colaboradores da empresa. Na posse dessa relação de funcionários, é possível aprimorar ainda mais os ataques de spear phishing tratados anteriormente. Outro ataque comum de ser utilizado na posse dessa lista é a extração de informações buscando por perfis de funcionários com cargos na área de TI. Normalmente é possível identificar quais os sistemas, aplicativos, banco de dados e programas utilizados na empresa. Seguindo esta mesma linha, também é possível buscar por vagas disponibilizadas pela empresa. Além de extrair informações sobre sistemas e serviços utilizados, também é possível criar uma boa noção do nível de maturidade em segurança que ela possui. E por fim, também se torna viável realizar uma abordagem direta com os colaboradores através de perfis falsos em redes sociais. Essa abordagem tem como objetivo obter informações mais específicas sobre o que esses funcionários estão trabalhando atualmente. Bom, é sabido que o ambiente AWS é extremamente versátil, possibilitando uma grande granularidade nas configurações. Porém, isso também traz alguns pontos negativos, como por exemplo, uma maior probabilidade de tornar essa customização vulnerável por falta de configurações seguras. A seguir, serão apresentadas as falhas de configuração mais comuns nos serviços apresentados na arquitetura da HypeFlame. Os serviços já foram discutidos com mais detalhes no decorrer desse relatório e no decorrer do desafio 1. Porém, a seguir, encontram-se de forma resumida as principais falhas na hora de configurar cada um deles. A exposição de credenciais AWS não é necessariamente uma falha de configuração em um serviço, porém, é o que normalmente dá início a uma exploração. Uma exposição desse tipo de credenciais pode acarretar em consequências severas para toda a infraestrutura. Elas podem ser utilizadas em ferramentas automatizadas que serão mostradas a seguir, ou podem simplesmente ser utilizadas no próprio AWS CLI e autenticar um atacante para realizar ações na sua infraestrutura. São pontos falhos de configuração do IAM, a ausência de MFA, ausência de política de senhas fortes, manter credenciais que não são utilizadas, não possuir uma divisão de funções ou roles, adicionar permissões a usuários de forma individual sempre, ausência de rotatividade periódica das chaves, utilizar o usuário root, políticas criadas, mas não devidamente anexadas aos seus destinos, e não utilizar o princípio de privilégios mínimos. Todas essas ações acarretam misconfiguration no IAM e geram consequências graves na infraestrutura. Com relação aos buckets S3, são considerados misconfigurations manter os buckets públicos sem nenhuma restrição, seja ela de leitura ou escrita, por exemplo, não definir níveis de acesso em buckets públicos ou privados, armazenar dados sensíveis em plaintext, não utilizar criptografia, não armazenar e editar os logs, deixar desabilitado o versionamento dos objetos e não utilizar o princípio de privilégios mínimos. Já para as instâncias de EC2, os principais problemas são gerar snapshots públicos, compartilhar as imagens com outras contas, não criptografar as imagens, utilizar a VPC padrão, instâncias acessíveis publicamente, executar instâncias de serviços internos em subredes acessíveis pela internet, ou seja, públicas, utilizar chaves de acesso do IAM ao invés de profiles para as instâncias. E por fim, para os bancos de dados, são erros de configuração gerar snapshots públicos, não habilitar os backups automáticos, desabilitar a criptografia, instâncias acessíveis publicamente desses bancos, executar instâncias em subredes acessíveis pela internet e não pensar em escalabilidade. Na parte final do relatório, nós podemos encontrar uma lista das 10 principais ferramentas que eu elegeria para utilizar se eu fosse realizar um pentest em uma infraestrutura como esta apresentada pela HypeFlame. Basicamente, o objetivo dessas ferramentas é automatizar os processos que poderiam ser feitos de forma manual. Isso garante uma otimização de tempo e, consequentemente, uma cobertura maior em uma análise. Todas as ferramentas, tal qual todo o conteúdo apresentado no relatório, está referenciado na seção de bibliografia. Lembrando que, por limitações de tempo, este vídeo não abrange todo o conteúdo tratado no relatório, tal qual o conteúdo tratado no relatório do Desafio 1, então a leitura se torna imprescindível. Bom, com isso então, chego ao final da minha apresentação.
Agradeço à FIAP e à Hype Flame pela oportunidade de poder participar desse desafio. Muito obrigado e até a próxima.